Liturgia da Palavra, 21º domingo do Tempo Comum, 4º domingo do mês vocacional, dedicado à vocação para os ministérios e serviços na comunidade. Hoje é o dia do catequista. Nossa saudação especial, parabéns! Você vai acompanhar a narração das leituras e logo depois, comentários sobre a liturgia deste domingo com o Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. E no final, a bênção sacerdotal. Primeira leitura. Josué, capítulo 24, versículos 1 a 2a, 15 ao 17 e 18b. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 33, 34. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles o liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura. Efésios capítulo 5, versículos 21 a 32. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados,
como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João capítulo 6, versículos 60 a 69. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua presença aqui acompanhando a liturgia dominical. Peço por gentileza, deixe um comentário dizendo de qual cidade você nos ouve. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E agora, palavras de esperança e vida. Comentários sobre a liturgia deste domingo com o Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Caríssimos, caríssimas, que alegria! Mais um domingo, 21º domingo do tempo comum. Estamos aí caminhando, né? Caminhando com esse tema do Evangelho de João, né? Tão bom, tão bonito. Então vamos, antes de mais nada, pedir a luz, a graça do Divino Espírito Santo, para que possamos agradecer a Deus as bênçãos que Ele nos concede. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Deus, o amor da paz, o amor da harmonia, o amor do Espírito de Deus. A nós descei divina luz, fazei de cada um de nós instrumentos de paz. Essa paz que o mundo hoje precisa tanto, né? A gente nem consegue mais assistir aos programas de jornal, né? Só dá notícia ruim. É sinal de que o mundo só olha o lado ruim das coisas. É sinal de que os homens estão vivendo o espírito das trevas, do mal, dos homens, né? E não o Espírito de Deus. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Deus, o amor da paz, o amor da alegria, o amor da bondade. Amém. E assim vamos caminhando, né? Estamos aí fazendo essa sequência do Evangelho de João. Domingo passado nós tivemos que interromper por causa da festa da Assunção, né? Mas agora voltamos a esse tema tão bonito que é o tema do Evangelho de João. Até o 16º domingo, nós acompanhamos aí o Evangelho de Marcos, né? Quando Jesus voltou do outro lado do mar, da Galileia, e encontrou uma multidão à espera ali. Aí Jesus, para testar aos apóstolos, perguntou: onde é que nós vamos comprar pão para tanta gente? Aí Felipe falou assim: olha, Senhor, não tem jeito não, despede esse povo aí. Aí Simão falou: olha, tem uma criança ali que tem 5 pãezinhos e 2 peixes, né?
Olha que coisa interessante. Criança, sinal de fraqueza, pobreza, simplicidade. Uma criança tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Aí Jesus pede a esse povo para sentar. Agora vocês vão distribuir o pão para todo mundo. Eles começaram a distribuir, deu para todo mundo e ainda sobraram. Jesus quis ensinar ali, como nós já falamos, que quando se reparte, dá para todo mundo e ainda sobra. Nós usamos até o sinal da casa da vovó, né? Na casa da vovó, chega no final de semana, todo mundo vai lá para a casa da vovó. Seja na roça, seja na cidade, né? E na casa da vovó, o salário da vovó não é, né, daqueles, né? Às vezes a vovó nem tem salário. E todo mundo come, a vovó tem sempre um biscoitinho para um, biscoitinho para outro, né? E no final, cada um leva uma marmita, né? É sinal de que aqui aconteceu a partilha. Quando se reparte, dá para todo mundo e ainda sobra, né? O mundo hoje não aprendeu isso. Se a gente olhar para o nosso Brasil, principalmente no campo da política, meu Deus, estava lá o presidente do Senado, o presidente da Câmara, fazendo a maior farra, né? Com as aquele dinheiro que eles tinham à disposição ali, cada um pegava um pouquinho, distribuía para aqui, distribuía para ali, e não havia transparência, né? De forma que alguns ficavam com muitos e muitos ficavam sem nada, né? Então, o dinheiro que poderia ajudar aqui e ajudar ali, né? Ninguém sabia para onde vai. Então, o ministro por lá, opa, pode sair, mas para sair daqui tem que ter transparência, tem que saber para onde é que vai. Porque esse dinheiro aqui é para o povo e não para alguns. Quer dizer, saber repartir, né? Saber repartir. Quando se reparte, dá para todo mundo e ainda sobra. Então nós fomos acompanhando aí esse Evangelho de João ao longo desses domingos, 17º, 18º, 19º. Domingo passado, no 20º, celebramos aí a festa da Assunção. E agora chegamos no 21º domingo do tempo comum. Tão bonito, né? Então nós começamos com a leitura da carta de Josué. Josué reuniu as tribos, né, de Israel e reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Depois ele convocou os anciãos de Israel, os chefes, juízes, os magistrados, né? E Josué disse então a todo o povo: se não vos agrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses que vossos pais serviram ou ao nosso Deus. Porque eu e minha família vamos servir ao nosso Deus. Interessante, né? Fazer esse convite, né? Nosso Josué faz acorda, ou vamos servir ao nosso Deus que nos dá a vida, que nos dá o melhor, ou vamos ficar aí amassando barro, né? Ouvindo os deuses dos homens. Parece que o ministro, essa semana, chamou a atenção, né, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, né? Escuta, até quando nós vamos ficar aí servindo essa turma aí que não presta contas de onde é que vai o dinheiro? Nosso povo está sofrendo, nosso povo está precisando. Agora esse dinheiro está sendo desviado para tanta coisa. Então Josué fala: a quem nós queremos servir? Ao Deus da verdade ou ao Deus dos homens? E se a gente olhar o mundo de hoje, está assim, né? Até dentro das igrejas, né? As igrejas evangélicas, né? Tem que pagar o dízimo. Se pagar o dízimo, você não vai para o céu. Agora, pagar o dízimo para quê? Para esses pastores andarem de avião, andarem de carro 0 quilômetro, andarem de relógio Rolex, né? Alguns mais pobres, né, vão lá pedir cesta. Não, nós aqui não damos cesta, não. E se a gente olhar dentro da própria Igreja Católica, né? Meu Deus, dentro da própria Igreja Católica, muitos de nós, padres, né, só falamos no dinheiro, é o dinheiro para mim, né, e não para servir a comunidade, né? E às vezes eu nem presto contas, né? Que tipo de Deus você está servindo? Ao Deus da verdade e da graça
ou ao Deus dos pagãos, ao Deus do dinheiro? A segunda leitura de hoje ela é tão interessante, né, da carta de Paulo aos Efésios, podemos dizer que é o fechamento da carta de Paulo aos Efésios, né? Ele faz a comparação do casamento, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, né? Que as mulheres sejam submissas ao marido, né? Aqui Paulo está falando sobre o casamento de Deus com a igreja, do Cristo com a igreja. Então, nós somos a igreja. Que nós sejamos submissos ao nosso esposo, que é Deus, ao nosso esposo, que é Cristo. Mas aí a mente cristã, a mente dos homens de hoje, né, já leva para o lado do mal. Não, aí a mulher não pode ficar sendo submissa ao homem, não. Paulo não está falando disso. Paulo está falando do casamento de Deus com a igreja. Deus, Jesus, a igreja que somos nós, né? Quando nós somos amados, amigos, próximos de Deus, é outra coisa, né? Nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, né? É outra coisa, muito diferente, né? Aí chegamos no Evangelho. O Evangelho é o finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 6, né? Começamos lá com a multiplicação dos pães, e aí Jesus foi tentando explicar para eles, né? Tentando explicar para eles o que é o pão, né? O pão não é esse pão que a gente come, não. Esse pão que a gente come, a gente vai ficar com fome. Tanto é que eles comeram e voltaram para comer mais pão. Aí Jesus, nós temos que lutar pelo pão que dá vida. E aí esse pessoal não estava entendendo nada, né? Jesus, olha, eu sou o pão da vida. Vocês têm que me comer. Vocês têm que me engolir. Vocês têm que me mastigar. Vocês têm que comer o meu corpo, beber o meu sangue. Aí a gente fica mais complicado ainda, né? Comer a carne. É porque na linguagem bíblica, quando fala carne, ao invés de falar carne, ao invés de falar homem, fala carne. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Então, carne significa homem. E aqui, Jesus quer dizer que eu estou trazendo o pão da vida. Vocês têm que aceitar as minhas palavras, comer as minhas palavras, digerir as minhas palavras, beber o meu sangue, para que eu me torne vida dentro de vocês. Eles não entenderam. Estava o pessoal querendo ir embora, né? Aí Jesus fala, isso escandaliza vocês? E quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não serve para mais nada. As palavras que eu estou falando para vocês são espírito e vida. Infelizmente, muitos de nós só queremos ver Jesus, né? Às vezes, no amém, amém, Jesus, glória, glória, glória. E a gente não vive a palavra de Jesus. Por que nós entramos tanto em guerra, em divisão, desunião, ódio, violência, matança? Esses dias estava vendo no jornal, né? Por um acaso, meu Deus, 2 professores foram mortos, né? Um na porta da casa e o outro ia dar aula para idosos. Para que isso? Para que tanto ódio? Para que tanta violência? É sinal de que o homem está se alimentando das palavras dos homens. Ódio, violência, matai-vos, odiai-vos. Então vamos nos alimentar desse Espírito de Deus. Vamos nos alimentar da carne que é Jesus, né? Para que nós sejamos submissos a esse Jesus. E esse Jesus que quer a vida, que veio dar a vida para nós e deu a vida por nós e quer que tenhamos a vida e a vida em abundância. Ok, que bom. Antes de ontem foi aniversário da minha irmã, Adelaide, né? Um abraço muito especial para ela, né? E amanhã é aniversário da outra minha irmã, a Dulce, aniversário da minha sobrinha, Ana, aniversário da minha sobrinha neta, Isabela, aniversário da dona Beré, lá de Betim. Tanta gente, né? Então, meu abraço aí para cada um dos aniversariantes desses dias, para que sejamos todos cheios, ricos das graças de Deus.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vamos nos alimentar da carne de Jesus, vamos nos alimentar das palavras de Jesus para que tenhamos a força do Espírito dentro de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, Leandro.